Olá, povo de Deus. Sou o pastor Vandelso, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. E é chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho do ano 2021. Vamos prosseguir a nossa leitura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, começada no dia de ontem. E hoje vamos para o capítulo 2. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12, que na Bíblia de Jerusalém tem como título Atitude de Paulo durante sua estada em Tessalônica. Esse texto vai discorrer sobre como foi o proceder de Paulo quando ele esteve na cidade de Tessalônica pregando o Evangelho aos irmãos ali. Vamos à leitura, diz assim: Bem sabeis, irmãos, que não foi inútil a nossa estada entre vós. Versículo 2. Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciarmos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas. Pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Deus é testemunha. Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem, ainda que nós, diz o apóstolo, na qualidade de apóstolo de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. De tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas? Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 12, para este dia, para esta quarta-feira, dia 2 de junho do ano 2021. O apóstolo aqui, ele começa o capítulo dizendo que a estada dele na cidade de Tessalônica não foi inútil. Nós sabemos que não foi. Passada pelo apóstolo Paulo por esta cidade, fez nascer ali uma igreja de Jesus Cristo. Ele prossegue no versículo 2 do capítulo 2, dizendo: Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Filipos é outra cidade, que foi motivo de outra carta dele, a carta aos Filipenses. Lá em Filipos, na cidade,
ele libertou, usado pelo Espírito Santo, libertou uma jovem que era dominada, era escrava de um espírito de adivinhação. Ele levantou as mãos sobre ela e, em nome de Jesus, ele expulsou aquele demônio que agia na vida daquela jovem. Ele foi preso por causa disso, porque os comerciantes, as autoridades de Filipos usavam daquela jovem, daquele demônio, para aproveitar aquelas adivinhações. Não é? Então, quando a fonte do texto lá diz que quando a fonte do lucro foi embora, aquela jovem não mais podia ser usada por aquele demônio, eles lançaram mão de Paulo e o prenderam, o açoitaram, como ele diz aqui, né? Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipe. Mas ele prossegue dizendo: decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho no meio de grandes lutas. Ele diz: olha, tivemos lutas lá em Filipos, também tivemos luta no meio de vocês, mas nós não deixamos de vos anunciar o Evangelho. Não é? Ele prossegue dizendo assim: pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Aqui ele está fazendo uma defesa do seu modo de proceder na pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica. Ele está dizendo que não fez uso de engano, de motivo espúrio e nem de astúcia. Ele prossegue dizendo: uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos, ele diz assim, falamos não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. A Deus que perscruta o nosso coração. Perscrutar é investigar minuciosamente. É do latim prescrutare, né? Ou seja, Paulo está dizendo: eu não agi de engano com vocês, eu não fui astuto, eu não trouxe informação espúria, porque Deus sonda e conhece o meu coração. Ele coloca o seu trabalho, ele faz defesa do seu trabalho, do seu proceder, e evoca a Deus como quem é o juiz do seu modo de proceder. Que coragem, né? Que ousadia, que altivez desse homem, desse apóstolo, desse missionário, desse pregador do Evangelho, que levantou uma igreja ali na cidade de Tessalônica. Ele prossegue falando assim: eu não me apresentei com adulações, bajulações, querendo agradar. Não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Paulo não tinha interesse nas moedas, na prata do povo. Ele queria o coração para Jesus. E ele diz: Deus é testemunha. Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer de vocês ou de outros. Ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Jesus Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas a própria vida. Olha que entrega, que amor, né? Na causa do Evangelho era o amor do apóstolo Paulo. Ele prossegue dizendo assim: ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Paulo, sabemos hoje que ele construía tendas. Ele vendia essas tendas e com o produto dessa venda ele custeava suas passagens, hospedagem, alimentação, para não ser pesado a ninguém. E aqui ele prossegue dizendo assim: vós sois testemunhas. Preste atenção no que eu vou dizer agora, repetir esse texto para vocês. Paulo dizendo:
falando aos Tessalonicenses, que fala ao nosso coração também hoje. Vós sois testemunhas, e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que posicionamento, né? Que grandeza de caráter, de não dever nada a ninguém. Ele diz, vós sois testemunhas e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Ele prossegue para o final desse primeiro trecho da carta, do capítulo 2, dizendo assim: bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai exorta aos seus filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Paulo fecha essa primeira parte do capítulo 2, eu vou repetir a você, dizendo assim: olha, vós bem sabeis que nós vos exortamos, nós os encorajamos, nós os conjurávamos, ou seja, em nome de Deus, né? Para que vocês vivessem de maneira digna de Deus. Esse Deus que vos chama ao seu reino e à sua glória. Que palavra maravilhosa para esta quarta-feira, dia 2 de junho do ano 2021, esse nosso devocional diário. Receba esta palavra para a sua vida, para a sua edificação, para a sua reflexão. E com esta palavra eu te abençoo, em nome de Jesus. Amanhã teremos um novo encontro. Querendo Deus, nós estaremos trazendo uma nova porção do capítulo 2 e refletindo nessa porção como alimento para a minha alma e para a sua alma, no nome do Senhor Jesus. Amém.